Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Exu Laionan Mobacolade Oji Faiolá. Eu sou sacerdote religioso aqui do Centro Cultural Ebé Faiolá, que é sediado aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, como sempre, né? Assuntos que são voltados para dentro da nossa realidade, e a gente vai discutir hoje sobre a abertura da sucursal do Ilê Oxumaré, uma das casas tradicionais e mais respeitadas da Bahia, e as controvérsias que estão tendo de um próprio Iaô de dentro da casa não apoiando o processo que está acontecendo agora sobre várias alegações. Bom, esse assunto a gente vai debater logo depois da nossa vinheta. E para não esquecer, eu quero pedir para você que está nos assistindo agora, você que já é inscrito no canal, dê o seu like, porque não custa nada você dar um like aí, ajuda muito a gente. Você que não é inscrito, se inscreva e também compartilhe nossos vídeos, porque vale muito a pena e você nos ajuda a bater 1000 inscritos para a gente soltar. Isso é promessa em busca de Arirá, que a gente vai falar a respeito disso. Mas como eu estou recebendo muita pergunta a respeito desse assunto, eu resolvi gravar esse vídeo. Mas espera aí que é rapidinho, eu vou aqui e volto já logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, como eu já falei para vocês, o assunto de hoje é o que está dando pano para manga. No começo eu não quis falar a respeito do assunto, primeiro porque eu não sabia se era fato ou se era fake. E eu estou falando a respeito da abertura de uma filial do Oxumaré em solo nigeriano, mais precisamente na cidade de Ọ̀yọ́. Veja bem, tudo começou dessa negociação e você percebe por pessoas que visitam o Oxumaré, por pessoas que fazem parte do Oxumaré, o primeiro fluxo, o refluxo na verdade, né? Que era o pessoal do Brasil indo para a Nigéria, o pessoal do Oxumaré estava sempre presente, e daí nasceu uma proposta do Oxumaré criar uma sucursal, ou seja, uma filial na Nigéria. E a alegação dessa abertura era por conta de não haver mais o culto do Vodun Besen, ou melhor dizendo, do Orixá Oxumaré na Nigéria. É um culto que parece que não existe mais em terras iorubá. Em contrapartida, o Iaô, iniciado no ano de 2015 na casa Oxumaré, iniciado por culto de Omoguian, que também se iniciou por Adedoim Adeyolá, da cidade de Jibô, e se eu não me engano ele deve estar se referindo à princesa Adeyoim Adeyolá, né, que é a representante mundial do culto a Oxum. Bom, dito isso, primeiro eu quero deixar bem claro, eu não faço parte da casa Oxumaré, eu não tenho amizade nem conhecimento com o Babá Ebé, conheço o Babá PC e sei da figura pública dele. Eu não estou aqui defendendo nada, eu só quero aqui explicar para as pessoas que não estão entendendo o processo e exprimir minha opinião como sacerdote, certo? Vamos dar seguimento ao raciocínio, mas primeiro eu vou falar uma coisa que vai me dar o gancho para eu voltar para esse tema aqui. Bom, eu queria falar para vocês que as pessoas, os meus contemporâneos dos anos 70 e dos meus mais sábios, nascidos dos anos 30 até os anos 60, todos recebemos uma cultura, né, que é a cultura de não discutir com os seus mais velhos. Como o culto de dentro do candomblé sempre foi assim, pelo menos na minha época era, se um sacerdote falasse alguma coisa, você abaixava a cabeça, acatava e não discutia. Lembrando para vocês que essa é a mesma cultura existente na Nigéria. Quando o mais velho fala, o mais novo não discute, simplesmente acata esse processo, essa decisão. Só relembrando para vocês uma coisa, quando um sacerdote toma uma decisão, isso é a respeito da alta cúpula de dentro da casa. O Iaô não pode falar nada. Em contrapartida, o professor PhD em antropologia, que também é professor da UFBA, que faz parte da casa Oxumaré, ele alegou que ele repudiava a atitude do Oxumaré abrir uma casa na Nigéria. O conteúdo da carta de repúdio é mais ou menos assim. Que ele se sente uma encruzilhada, não porque fez iniciação na casa Oxumaré em 2015 e também fez uma segunda iniciação no ano de 2017 na Nigéria. Aí quem não sabe vai dizer assim, mas é loucura, ele fez 2 iniciações. Vamos levar em conta que as iniciações para o orixá, seja ela aqui
na diáspora, ou seja, ela na Nigéria, ela só acrescenta, o axé se acrescenta, ele não se diminui. Ele fez iniciação para o Moguian na Casa Oxumaré e fez iniciação para o Moguian na Nigéria. E a postura que ele toma é o seguinte, ele alega que não é como o Iaô, porque ele deve respeito ao Baba PC, mas o que ele está falando é na posição de um PhD em antropologia. Ele alega o seguinte, que não há uma lógica da Casa Oxumaré ter essa sucursal, até porque o Oxumaré deixa bem claro que vai manter as suas raízes desde a época do primeiro sacerdote da casa, se eu não me engano, Baba Salacó, depois venceu Manuel das Cobras, se eu não estiver enganado. Veja, o assunto tomou um corpo tão grande que a própria Paula Cristina Gomes, ela é ministra da Cultura da Nigéria, uma portuguesa, colocou o cargo dela à disposição devido a tanta pressão sofrida, de tanto alarde que esse assunto tomou um corpo tão grande. Bom, eu estou falando aqui como um sacerdote religioso. Relembrando, não tenho ligação nenhuma com a Casa Oxumaré. Eu só quero deixar claro para vocês o seguinte, a alegação do professor é que, o que eu entendi, porque eu li essa carta umas 3, 4 vezes para entender o contexto. Ele alega de um neocolonialismo que está acontecendo, porque essa é a alegação dele. 2 pessoas brancas, abastadas e com dinheiro, estão à frente das negociações. Segundo ele, que é o Babá Leandro, que é o Babá Ebé da casa, e se eu não estou enganado, eu acho que é o senhor Márcio de Jagu. E ele está alegando porque são 2 pessoas brancas e que, segundo eles, as pessoas têm dinheiro e estão na frente de uma negociação que isso vai trazer um prejuízo para a cultura. Essa é a opinião do professor. Aí eu assisti o vídeo do Babá Leandro comentando a respeito disso. E depois que eu vi que realmente não era fake, era fato, eu decidi vir. Várias pessoas me perguntaram sobre o assunto, inclusive uma das pessoas que me perguntaram mandou um anexo para mim dessa carta de repúdio do professor. Como sacerdote, eu sou obrigado a chegar aqui e dar minha opinião. Eu não sei se o professor, e provavelmente ele tenha esse conhecimento, que 51,4% da Nigéria se declara muçulmana, 47,2% se declaram evangélicos neopentecostais e 2,4% são de religiões aborígenes, ou seja, 0,4% eu, você e todo mundo que cultua orixá, que é devoto de orixá. Isso na Nigéria. No Brasil, essa contagem é diferente. Mesmo assim, nós somos esmagados, incendiados, jubilados pelo povo da igreja evangélica. Então veja, a termo de número, mesmo na Nigéria, nós somos a minoria. O professor, ele alega que isso aí é neocolonialismo, pessoas vão ganhar dinheiro com isso, pode haver a quebra da cultura nigeriana. Vamos lá. E aí ele vai falar que ele se sente na encruzilhada com o fluxo e com o refluxo. Vamos só entender o que é que ele quer dizer com fluxo e refluxo. O fluxo começou em 1508, com a vinda dos nigerianos para o Brasil. E vamos deixar bem claro, não foi só nigeriano. O primeiro que veio para cá foi o povo de Angola. Depois veio o povo do Benin, que esmagou culturalmente o povo de Angola e, por sua vez, o povo da Nigéria veio na terceira leva para o Brasil. E eu quero deixar bem claro para vocês, ninguém veio de espontânea vontade. Foram arrancados das famílias, arrancados de suas terras, dos seus principados, dos seus reinados. E nós temos hoje toda essa miscelânea, segundo o próprio professor aqui no Brasil, e essa miscelânea estará retornando em formato de refluxo para a Nigéria. E a alegação do professor não há uma justificativa para o Oxumaré abrir uma sucursal, ou seja, uma filial na Nigéria, isso pode estragar o culto. Vamos pensar só um pouquinho aqui. Quando o nigeriano ele sai da Nigéria, obrigado, e vem para o Brasil, e o candomblé nasce depois de um certo tempo, vamos levar em conta que algumas casas tradicionais do Brasil continuam fazendo coisas muito similares aos nigerianos, né?
Eu acredito que se a casa Oxumaré ela vai para a Nigéria, assim como aconteceu como nigeriano no Brasil, essa adaptação de folhas, de elementos que não eram encontrados no Brasil, e o candomblé se moldou de uma forma, muito provavelmente nesse refluxo pode acontecer o efeito contrário também. A casa Oxumaré chega lá, se enraizar e aprender mais coisas e voltar com muito mais potência de informação relevantes ao culto ao orixá. Eu acredito muito nisso. Até porque, se não for desse jeito, a própria rejeição do povo vai ser muito comum. Mas o que eu não entendi foi a alegação do professor, porque em um dos parágrafos ele fala que ele repudia, primeiro porque não na postura de Aô que deve respeito ao sacerdote dele, mas ele repudia como o professor, o PhD em antropologia. Vem a minha pergunta para o professor. Houve alguma carta de repúdio quando o mercado Balogun, no dia 5 de novembro, pegou fogo, destruindo boa parte do mercado e da cultura local? Incêndio no mercado de Balogun, no centro de Lagos. Nuvens negras de fumo são expelidas de edifícios ao redor do mercado, enquanto carros de bombeiros tentam chegar ao fogo. Houve também, por incrível que pareça, também no dia 5 de janeiro, um incêndio no mercado Aqueçã. Houve alguma nota de repúdio da classe acadêmica a respeito disso? Alguma oferta de ajuda? Eu não sei se o professor também sabe que um grupo que alega ser muçulmano está tentando oprimir o governo da Nigéria para que mude o regime religioso, ou seja, que a religião oficial da Nigéria seja o islamismo. Eu não sei se o professor sabe. Vem a minha pergunta. Existe alguma nota de repúdio a respeito disso? Bom, a alegação que eu entendi é porque são duas pessoas de pele branca e que, segundo eles, são abastadas e têm muito dinheiro. Essa foi a alegação do professor. Bom, na minha política de vida, eu prefiro ganhar 5% de alguma coisa do que 100% de nada. Vamos só relembrar aqui. 51% da Nigéria alega ser do Islã, alega ser muçulmana. 47% alega ser evangélico neopentecostal e 2,4% de religião aborígene. Repito, sou eu, é você que cultua Ifá, é você que cultua orixá, você que é devoto do orixá. Nós somos minoria. Eu não entendi a postura do professor quando ele não apoia a casa Oxumaré, baseada que o Oxumaré vai arrancar dinheiro de alguma coisa, que é um contrato milionário. Era só isso que eu queria entender. Que se a visão for essa, me parece que é uma coisa muito pessoal dele com as pessoas da casa. E segundo a alegação do próprio Baba Ebé, quando ele voltou da Nigéria, o Iyaô, quando ele volta da Nigéria, ele tenta implementar algumas coisas, como, por exemplo, o uso do azeite no Ibá de Oxaguian, que isso foi negado pelo pessoal da casa, matriz da casa Oxumaré. Isso está contido dentro do vídeo do Baba Ebé, que também vai estar aqui embaixo o link para quem quiser consultar isso. E eu não estou falando aqui para defender nada, voltando à questão de 5% de alguma coisa do que 100% de nada. A casa Oxumaré em solo da Nigéria é agregar mais pontuação ao nosso 2,4. Eu não acredito que o nigeriano vá apagar a crença de Ifá, até porque é uma cultura milenar. O culto tradicional iorubá será contaminado pelo candomblé que está na Nigéria. É uma coisa muito simples. Quando a Igreja Universal começou a adentrar na Nigéria, primeiro pela cidade de Soweto e depois nas outras cidades e se expandiu para Lagos, não houve protesto de ninguém. Não houve em momento nenhum carta de repúdio. E por que isso não houve? E hoje está se querendo uma resposta mais veemente do rei de Oió para com a inserção da casa Oxumaré. As alegações do Baba Ebé são muito óbvias, que nenhuma autoridade espiritual, nenhum sacerdote contestou em momento nenhum a presença da casa Oxumaré em solo nigeriano, mais precisamente na cidade de Oió. Bom, a minha opinião para com o sacerdote, repito, eu prefiro que seja a casa Oxumaré aberta em solo nigeriano
do que mais uma igreja neopentecostal destruindo a nossa cultura, tocando fogo em nossos templos religiosos, dando pedrada na cabeça das pessoas simplesmente porque elas estão de branco. Bom, essa é minha humilde opinião. Eu sei que talvez não mude nada e realmente não vai mudar nada, mas eu só quero deixar bem claro para vocês. No comparativo de ter mais inimigos neopentecostais, eu prefiro que 10 casas do Xumaré se abram na Nigéria e a cultura do orixá continue indo para frente, do que fazer de conta que está tudo bom, que está tudo bem, porque não está. Essa guerra contra a intolerância espiritual e a intolerância religiosa, ela é veemente, ela existe. Por exemplo, as pessoas que estão em São Paulo, e eu fui alertado aqui no Rio de Janeiro para que eu não andasse de bata, porque se eu fosse em alguma comunidade, eu poderia ser interpelado, poderia até tomar um tiro, porque existe uma facção que eles alegam que o candomblé é do mal, é do diabo, e mesmo eles andando com um fuzil na mão, eles servem a Deus. Então eu fui alertado aqui no Rio de Janeiro para que tomasse cuidado onde eu andava, porque eu poderia tomar um tiro por ser da religião. E eu estou falando do Brasil, né? Então você imagine um contexto de 2,4% e 51% de muçulmanos e 47,4% de neopentecostais. Você imagine como deve ser isso na Nigéria. Então é minha humilde opinião como sacerdote religioso. Eu quero que 10 casas do Xumaré, e não só o Xumaré, né, que 10 Opoafonjá ressurjam dentro da Nigéria, mas sendo da religião do orixá, é preferível de que nasça mais uma igreja neopentecostal para estar perseguindo a nossa religião. Certo? Era só isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela paciência de vocês, e até um próximo vídeo. Ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri, ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri.